e tô assim, vejo mesmo o Marinho entregando muito, eu acho o Marinho um jogador também que vive uma fase fora de série, mas quando eu olho para o Rony, eu acho que ele tem tudo para ser aí o melhor jogador dessa Libertadores, o Palmeiras sendo campeão, não. Concordo com você, o crescimento do Rony está diretamente ligado ao Abel, que depois do jogo falou o seguinte, o treinador português, que tem a chance de jogar no seu terceiro ano. Em primeiro lugar, dar os parabéns aos meus jogadores porque usaram a parte mental a nosso favor. Seguimos o plano, seguimos a estratégia de jogo, focados em naquilo que cada um tem que fazer. Independentemente do resultado que nós conseguíssemos aqui, este jogo tinha duas mãos, como nós chamamos lá na Europa. É um ida e volta, não é? Portanto, vamos continuar focados e usar a nossa força mental para que nestes jogos nós consigamos impor o nosso jogo quando tivermos bola e quando não a tivermos vamos ter que defender o nosso adversário. Se você puder definir em uma palavra, qual seria a palavra usada para definir esta vitória? Mentalidade. Qual foi a palavra que eu não vi ali que ele usou? Mentalidade. Mentalidade. Olha, se não bastasse o tamanho dessa vitória, que a gente já mostrou, e as maiores vitórias de times brasileiros na Argentina, vou dar mais uma informação. O River do Galhardo, ele está lá desde 2015. Só tinha perdido 3 jogos internacionais em casa até então, todos por um gol de diferença. Então o que o Palmeiras fez ontem é muito grande. Mas se não bastasse tudo isso, o Palmeiras está em vias de acabar com um placar que nesse ano eu estou contando 2020, né? Porque 2020 no futebol não acabou ainda, no futebol sul-americano. É um placar de 8-1 para o futebol argentino em mata-mata contra times brasileiros. O Palmeiras está interrompendo este placar, ou melhor, está diminuindo essa desvantagem que a gente tem. O Atlético Mineiro foi eliminado pelo União Santa Fé na Sul-Americana, o Fortaleza foi eliminado pelo Independiente na Sul-Americana, o São Paulo foi eliminado pelo Lanús na Sul-Americana, o Vasco pelo Defensa e Justiça, o Bahia pelo União Santa Fé e o Bahia passou pelo União Santa Fé, é o único sucesso do Brasil, e o Defensa e Justiça depois eliminou o Bahia. Aí na Libertadores o Racing eliminou o Flamengo, o River Plate eliminou o Atlético Paranaense e o Boca eliminou o Internacional. Está 8-1 o duelo de brasileiros contra argentinos em 2020. A vitória do Palmeiras é tão grande que devia valer peso 4 para a gente chegar mais perto desses outros confrontos. E eu vou trazer para a conversa o Léo Lepre, nosso especialista em futebol sul-americano, apaixonado pelo futebol argentino, porque não sou só eu que tenho que dar explicações aqui hoje, não. O Léo Lepre, junto comigo, rasgou elogios ao River, ao Galhardo, ao Carrascal, ao Rojas, ao Armani, ao Borré. E agora, o que a gente fala para quem está em casa, Léo Lepre, depois do que rolou ontem em Avejaneda, meu velho? Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todos. Uma noite mágica do Palmeiras, uma noite trágica do River Plate. Nada deu certo para o River Plate, tudo deu certo para o Palmeiras. O Palmeiras, com muita autoridade, venceu um River Plate que essa sim está sendo considerada a pior derrota da era Gallardo nesses 6 anos. E é uma derrota que, inclusive, pode custar, custar não, né? Mas pode determinar talvez um fim do ciclo. Por quê? Porque o Gallardo já está há 6 anos e ele conquistou tudo, e o que sustenta muito ele nesse River Plate, sim, as 5 eliminações que ele conseguiu sempre que encontrou com o Boca Juniors como um rival nas competições internacionais. Isso deu sustento a ele. Essa derrota, como sendo a tal do ciclo dele, ele perdeu aquela semifinal de Libertadores para o Lanús, quando ele é eliminado por 4-2 numa virada inexplicável. Ele tem uma derrota para o Boca, para o próprio Boca, de 5-0 num torneio de verão na Argentina, que isso é até um atenuante, porque talvez não se dê tanta bola a isso, mas numa instância decisiva, num jogo tão importante, nunca se viu um River Plate tão apático e com falhas individuais. Se o Palmeiras acertou tão bem, tanto individualmente com os garotos, e os garotos, não o Palmeiras, mas os garotos sim precisavam de um jogo desse, e eles mostraram que estão à altura de um jogo desse de Libertadores, porque não tomaram conhecimento desse River Plate. O River Plate ontem falhou em todos os seus setores, né? Principalmente no setor defensivo. E quando a gente faz
uma previsão, como foi a de ontem, a gente leva muito em consideração esse time que em si é o melhor time da América, é o que tem o melhor treinador da América, que ganha tudo. E claro, que em 6 anos ele não foi 6 vezes campeão da Libertadores, mas que ele teve uma consistência. A gente viu que falhou contra o Flamengo em 2019, o Pinola foi fundamental contra o Boca Juniors em 2018, o Armani também. Então a gente tinha visto esses jogadores sendo testados em provas grandes, em provas importantes, em jogos fundamentais. E a gente ainda não tinha visto como se comportavam o Gabriel Menino, o Patrick, o Danilo, e eles mostraram que eles estão à altura desses jogadores. Agora, o fim do ciclo do Gallardo, ele também está muito associado a isso. Se a gente pegar o jogo de ontem, o Rojas, o erro que o Rojas comete, não só no segundo gol, no primeiro também, podem ver como ele atrapalha o Armani na defesa, e o Armani depois se atrapalha sozinho, é toda uma sinfonia de erros ali do River. Mas o Rojas, como ele deixa o próprio Luiz Adriano girar por dentro, era exatamente o que o Gallardo tinha dito quando a gente conversou ontem sobre aquela coisa dele chegar um pouco mais duro, de puxar a camiseta ou de fazer uma falta tática para impedir essa escapada do atacante. O Rojas não faz, aí o segundo gol, e ele ainda deixa o Luiz Adriano girar por dentro. O Rojas ontem, e o Pinola também foi muito mal, mas o Rojas fundamental na derrota do River ontem foi horroroso, né? Foi uma atuação muito horrorosa. E esses jogadores estão chegando numa idade muito avançada. Ele não tem uma troca para o Ponzio, ele não tem uma troca para o Pinola, que já estão na iminência de terminar uma carreira, o Enzo Pérez, que pode ir para o futebol turco. Então, vai existir uma desconstrução desse River Plate, é bem provável que exista uma desconstrução. E o Gallardo, que ele está só no segundo trabalho dele, né? Ele está por muitos anos e ele tem as aspirações dele, ele já foi especulado no futebol europeu. Pode ser que isso marque realmente um final de uma carreira, porque ele vai perder uma espinha dorsal muito importante.